Bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Fim. 77 hoje irei abordar sobre vida de um dos maiores ícones da história da Igreja Cristã Primitiva, Teófilo de Antioquia. O guardião das Escrituras e o primeiro escritor cristão a proclamar a Trindade. Teófilo de Antioquia é uma das figuras mais fascinantes da patrística. Ele viveu no século II da nossa era, provavelmente entre os anos 120 e 180, e se tornou bispo de Antioquia, uma das comunidades cristãs mais importantes do mundo antigo. Antioquia era a cidade onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez e também era um dos centros intelectuais mais profundos do cristianismo primitivo. É nesse ambiente que Teófilo surge como escritor, teólogo, exegeta e defensor da fé. A obra principal de Teófilo é um conjunto de 3 livros intitulados Ad Autólico, escritos para um amigo pagão chamado Autólico. Esses livros são uma defesa luminosa da fé cristã contra o paganismo, mas também são uma das mais belas exposições da criação, da revelação divina e da moral cristã no século II. O estilo de Teófilo é direto, mas erudito, simples, mas profundo. Ele conhece bem os filósofos gregos, os poetas antigos e os mitos pagãos, mas fundamenta sua visão do mundo inteiramente nas Escrituras. Uma das características mais impressionantes de Teófilo é seu profundo amor pela Bíblia. Ele é um dos primeiros autores cristãos a desenvolver uma exegese detalhada do livro de Gênesis. Ele fala da criação em termos que combinam poesia, filosofia e teologia. Para Teófilo, Deus é o Criador eterno, perfeitamente bom, imaterial e transcendente. Ele afirma que o mundo não surgiu do caos, nem de conflito entre deuses, como diziam os mitos pagãos, mas da vontade soberana do único Deus verdadeiro. Teófilo descreve Deus como aquele que dá forma ao universo com sabedoria e beleza. Em sua interpretação do Gênesis, ele enfatiza a bondade da criação, a dignidade humana e o propósito moral da existência. Ele afirma que o homem foi criado com liberdade, razão e moralidade, e que o pecado não é uma condição necessária, mas uma escolha trágica que rompe a harmonia original da criação. Esse compromisso profundo com a Escritura leva Teófilo a formular uma das declarações mais revolucionárias da história cristã. Em um de seus textos, ao explicar a obra de Deus, ele menciona o termo Trindade, tornando-se o primeiro escritor cristão conhecido a empregar essa palavra explicitamente. Para ele, a Trindade é composta por Deus, seu Verbo e sua sabedoria. Ele enxerga no Antigo Testamento sinais claros da atividade do Verbo, que mais tarde se revelaria plenamente em Cristo. Essa linguagem é um marco histórico. Os teólogos dos séculos posteriores, especialmente no século IV, desenvolveriam essa doutrina com mais precisão filosófica. Mas Teófilo planta a semente. Ele percebe, antes de muitos outros, que a identidade cristã exige uma explicação para o Deus que cria, fala, age, salva e ilumina. Sua visão é profundamente bíblica e, ao mesmo tempo, ousadamente teológica. Em sua defesa contra o paganismo, Teófilo demonstra grande inteligência e coragem. Ele refuta a idolatria, argumentando que os deuses pagãos nada mais são do que imagens mortas, criadas pelas mãos humanas, incapazes de ouvir ou agir. Para Teófilo, a verdadeira religião não está em templos feitos de pedra, mas na vida transformada pela presença do Deus vivo. Ele afirma que os cristãos são reconhecidos não por rituais exteriores, mas por suas obras, sua moral, sua bondade e sua justiça. Teófilo também apresenta uma crítica poderosa à moral romana e à mitologia grega. Ele denuncia práticas como brutalidade, promiscuidade e violência associadas às histórias dos deuses pagãos. Para ele, uma religião que celebra deuses imorais não pode servir de fundamento para uma vida virtuosa.
Em contraste, ele descreve a moral cristã como pura, elevada, digna e profundamente transformadora. Para Teófilo, ser cristão significa viver com retidão, amar a verdade e servir a Deus com integridade. Sua defesa do cristianismo é marcada pela serenidade e pela firmeza. Ele não escreve como um polemista agressivo, mas como um professor que explica pacientemente a verdade a um amigo cético. Isso torna sua obra profundamente humana. Ele reconhece que a fé cristã precisa dialogar com a cultura, mas sem comprometer sua essência. E esse equilíbrio é uma das razões pelas quais sua obra continua relevante até hoje. Outro aspecto brilhante de Teófilo é sua compreensão da história. Ele percebe que a revelação divina é progressiva, que Deus se manifesta ao longo do tempo, que ele ensina, corrige, forma, disciplina e transforma a humanidade por meio de sua palavra. Essa visão histórica da salvação antecipa ideias que seriam desenvolvidas por teólogos como Irineu de Leão algumas décadas depois. Embora não possamos reconstruir todos os detalhes de sua vida, sabemos que Teófilo serviu como bispo de Antioquia por muitos anos e que sua liderança espiritual moldou profundamente a comunidade cristã de sua região. Ele também exerceu influência teológica sobre gerações posteriores de exegetas e teólogos. Sua obra é citada por escritores como Eusébio e Jerônimo, que reconhecem seu valor histórico e espiritual. O legado de Teófilo é imenso. Ele é o primeiro escritor a usar explicitamente o termo Trindade. Ele é um dos primeiros exegetas cristãos do Gênesis. Ele é um dos primeiros defensores da fé a combinar escritura e argumentação racional. Ele é um dos primeiros a apresentar uma defesa moral e espiritual do cristianismo, que foi capaz de dialogar com a cultura pagã sem ceder às suas pressões. Teófilo de Antioquia permanece como uma luz antiga, mas ainda brilhante. Um homem que ajudou a moldar a compreensão cristã de Deus, da criação, da moralidade e da revelação. Sua obra é uma ponte entre a fé apostólica e a teologia mais madura dos séculos posteriores. Ele nos lembra que a fé cristã não teme perguntas profundas, porque ela mesma oferece respostas profundas. E nos lembra que a verdade de Deus não é apenas objeto de estudo, mas fonte de vida, luz e transformação interior.